Nós faremos uma outra avaliação, tá? Uma recuperação da avaliação. E um dos conteúdos que vai cair é esse aqui, tipos de predicados, tá? Eu vou fazer um vídeo aqui explicando o que é isso. Tipos de predicado. Para conhecer esse conteúdo, há alguns pré-requisitos, ou seja, vocês precisam saber de algumas coisas, vocês precisam saber de um outro conteúdo, que é esse aqui, ó, frase, oração e período, tá? Então, para entender os tipos de predicados, primeiro você deve dominar esse conteúdo aqui, frase, oração e período. Vocês devem saber o que é isso. Eu acredito que vocês já sabem, porque foi visto aí desde o do sétimo ano, né? O que é frase, o que é uma oração, o que é um período. Eu vou fazer uma pequena revisão aqui. Outro conteúdo que vocês devem saber para entender melhor os tipos de predicados são os tipos de verbos, tá? Ali na frente eu vou explicar também, vou fazer um vídeo explicando os tipos de verbos. Por quê? São os dois conteúdos necessários para você entender os tipos de predicados, que é assim, uma coisa puxa a outra, né? Português é assim. E vamos lá então. Começar aqui com o conceito de frase, oração e período. Frase, vocês já sabem, né? É todo enunciado que possui um sentido completo. Ou seja, é todo conjunto de palavras que possui um sentido completo. Está dizendo aqui, ó, frase é todo enunciado linguístico, quer dizer, formado por palavras, dotado de significado. Uma comunicação clara e precisa e de fácil entendimento entre os interlocutores, seja na língua falada ou escrita, tá? Então, na língua falada ou na língua escrita, um conjunto de palavras que possuem um sentido completo, isso aí é uma frase, tá? Às vezes tem lá um conjunto de palavras que não tem sentido, não diz nada, não é frase, tá? Para ser frase, tem que ter um sentido, tá? Tem que passar uma mensagem, tem que ter um sentido completo. A partir daí, há dois tipos de frases: frase nominal e frase verbal. Tá? A frase que contém um verbo, ela é chamada de frase verbal. E a frase que não tem verbo é chamada de frase nominal. Veja aqui um exemplo, ó, frase nominal. Se você for fazer uma análise dessas palavras, análise morfológica, você vai ver que nós temos aqui, ó, nós temos um pronome, nós temos um substantivo, nós temos um adjetivo e nós temos uma interjeição, né? Interjeição é uma palavra que expressa emoção, né? Então não temos verbo nessa frase e ela possui um sentido completo. Então é uma frase nominal. Frase verbal, ela tem um verbo em sua estrutura. Olha aqui, ó, preciso de sua ajuda. O verbo precisar, né? Olha, eu te amo. O verbo amar. Então é isso. Dois tipos de frase: frase nominal e frase verbal. A frase nominal não tem verbo, né? A frase verbal tem verbo. Lembrando que para ser frase tem que ter sentido completo, tá? Oração. Hein? A oração é uma frase, tá? Uma frase verbal. Visto que para ser oração tem que ter um verbo em sua estrutura. Então a oração é uma frase verbal, tá? Mas ela é também chamada de oração. Desculpe. Olha aqui, oração. Oração é todo enunciado linguístico dotado de sentido, ou seja, é uma frase. Porém, há necessariamente a presença de um verbo ou de uma locução verbal. Vocês sabem que a locução verbal é quando dois verbos equivalem a um. Lá na frente nós vamos ver isso, tá? Esse verbo, por sua vez, pode estar explícito, ele pode estar aparecendo ali na frase, ou pode estar subentendido, tá? Pode ou não ter sentido completo. Quer dizer, o verbo pode ou não ter sentido completo. Às vezes o verbo ele tem um sentido lá no seu complemento. Ele pede um complemento, são os verbos transitivos. É outro assunto também que a gente verá mais na frente. Tá? Então, oração é uma frase verbal, né, que contém um verbo em sua estrutura, tá? Para ser chamada de oração. Então frase, é um conjunto de palavras que tem sentido, não é isso? Frase nominal
é, não tem um verbo em sua estrutura e a frase verbal tem um verbo em sua estrutura. Dentre as frases verbais, nós temos aqui a oração, né? A oração é um enunciado que possui um verbo em sua estrutura. Continuando, olha aqui o exemplo de oração. Estudei bastante. O verbo aqui, ó, tem um verbo, o verbo estudei. Então, isso aqui é uma oração. É um enunciado que possui um sentido, não é isso? E tem um verbo aqui nessa estrutura. Nevou durante 4 dias. Um enunciado que possui sentido e um verbo aqui em sua estrutura. Então, isso aqui são orações, né? São frases verbais e, além disso, é oração também, tá? Então, a frase verbal é uma oração. Período. O período é um enunciado linguístico que se constitui, né? Que é formado de uma ou mais orações, tá? Então, para ser período, tem que ter uma ou mais orações. Vocês viram também? Complica um pouco, mas o período também é uma frase verbal, não é isso? Por quê? Para ser período, tem que ter uma oração. A oração não tem um verbo? Então, o período ele é um enunciado que tem um verbo, então ele é uma frase verbal. Ele é chamado de período, por quê? Olha aqui, o período pode ser classificado em simples e composto. Período simples é formado por apenas uma oração, também denominada de oração absoluta. Tá? O período simples é formado de uma oração apenas. Tá? Olha aqui, os professores entregaram as provas. Em um detalhe, para ser o período, ele tem que terminar com um ponto, tá? Ali na frente eu vou ver isso com vocês. Mas por isso que é chamado de período. Vocês viram? É uma oração, ó. Os professores entregaram as provas, tá? Tem um verbo aqui, ó, na estrutura. Então é uma oração. E ele é chamado de período também, porque tem um ponto encerrando esse enunciado. Então é período por isso. Período composto, formado por duas ou mais orações, tá? Olha aqui, ó. Hoje o dia está lindo, por isso os garotos irão ao cinema, ao clube e depois voltarão para casas felizes. Analisando, nós temos aqui quantas orações? Lembrando que cada verbo ou locução verbal é uma oração, tá? Então aqui, ó, hoje o dia está lindo. Viram que isso aqui possui um sentido completo? Passou uma mensagem. Tem um verbo, o verbo estar, tá? Então isso aqui é uma oração. Hoje o dia está lindo. Ó, por isso, os garotos irão ao cinema. Vocês viram? Os garotos irão ao cinema. Possui sentido também esse conjunto de palavras. Então, outra frase, outra oração, não é isso? Tem um verbo ir, ó. Uma oração. Então aqui nós já temos duas orações. O dia está lindo, os garotos irão ao cinema, né? Ó, ao clube. Hein? Vocês perceberam que não aparece o verbo ir? Ele está implícito, ele está subentendido aqui. Mas você conta, tá? Ó, os garotos irão ao cinema, os garotos irão ao clube. Tem um verbo aqui. Ele não aparece, mas você percebe que tem, tá? Então você conta mais uma oração, tá? Porque tem. Ó, eles irão ao cinema, irão ao clube e depois voltarão para casa felizes. Mais uma oração, o verbo voltar. Então, ó, e termina com um ponto, tá? É o período. Para ser período tem que ter um ponto lá no final. Quantas orações nós temos nesse período? Por isso que ele é período composto. Ele é formado por duas ou mais orações. O período simples, uma oração apenas. O período composto, duas ou mais orações, tá? Olha aqui. Hoje o dia está lindo, uma oração. Por isso os garotos irão ao cinema, duas, ao clube, três, e depois voltarão para casa felizes, quatro. Aqui eu tenho quatro orações, tá? Então é um período composto, tudo bem? Os sinais a seguir determinam o final do período. Vocês lembram que eu disse? Para ser chamado de período, tem que ter um ponto lá no final. E o ponto, ele pode ser qualquer um desses quatro, tá? O ponto final, que é o mais comum, né?
o ponto de interrogação, o ponto de exclamação ou as reticências, tá? Esses sinais de pontuação aqui são que determinam o final do período. Então, para ser chamado de período, tem que ter um desses pontos, tá? Um desses sinais de pontuação lá no final, tá? Aí, no caso, se tiver o ponto e tiver uma oração apenas, o período é simples. Tem um ponto lá e tem duas ou mais, o período é composto. Reconhecer o número de orações no período é simples. Basta lembrar que um verbo constitui uma oração. Vocês viram, cada verbo é uma oração. Então, para ver o número de orações de um período, é só contar o número de verbos, tá? Logo, o número de verbos é igual ao número de orações. Então, se tiver 3 verbos, você tem 3 orações. No entanto, lembre-se que o verbo de uma oração pode estar implícito, quer dizer, ele pode estar escondido ali. Olha aqui um exemplo. Chegamos às 19 e eles às 20 horas. Chegamos às 19 horas e eles às 20 horas. Vocês viram, eles chegaram. Tem um verbo chegar aqui. Isso aqui se chama zeugma, tá? É uma figura de linguagem que a gente vai estudar mais para frente aí. Mas zeugma é quando há a omissão de uma palavra. Ela está subentendida ali, você sabe que tem. Isso eu usei, mas deixa isso aí que é um outro assunto. Tudo bem? Então é isso. Além disso, vocês sabem que existe a locução verbal, não é isso? O que é a locução verbal? É quando 2 verbos equivalem a 1. Tem 2 verbos, mas você conta um apenas, tá? Tem algumas situações que ocorre isso. Olha aqui o exemplo, ó. Deve ocorrer algo inesperado nas próximas semanas. Ó, deve ocorrer. É a mesmo que ocorrerá, não é isso? Você pode colocar o verbo ocorrerá algo inesperado nas próximas semanas. 2 verbos aqui equivale a 1. Então isso é locução verbal, tá? Quando você tem a locução verbal, você conta um verbo só. Então no caso ali seria uma oração. O enunciado que tem uma locução verbal, você conta uma oração, não conta duas não, tá? Mas você deve analisar isso, se esses 2 verbos equivalem a 1. Ó, deve ocorrer é a mesma coisa que ocorrerá, né? Então isso aqui é uma locução verbal. Tudo bem? Então é isso, tá? Espero que deu para vocês entenderem. No próximo vídeo eu vou explicar os tipos de verbos, que é um outro assunto também que é importante para a gente conhecer os tipos de predicados. Até!